Olá, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos para a quarta parte da incrível história de Abraão, para nós entendermos qual era o mundo no período de Abraão, pós-dilúvio, a formação ali das nações, dos povos pós-dilúvio, descendência de Noé, dos seus filhos Sem, Cam e Jafé, especialmente os semitas que vêm de Sem, e os descendentes de Cã, os cananitas, e a importante cidade de Canaã. Vamos entender o Antigo Oriente Próximo, vamos entender o contexto e as crenças da Mesopotâmia através da maravilhosa história de Abraão. E hoje nós vamos falar sobre um personagem extremamente enigmático, que é Melquisedeque, rei de Salém. Nós vamos falar também sobre o seu contato com Abraão e as muitas lições que nós podemos aprender aqui na parte 4 da nossa série, especificamente o capítulo 14 do Gênesis. Então, só para não esquecer, porque eu sempre me esqueço, você que é novo por aqui, se você recebeu indicação do YouTube, então clica no curtir se você gosta desse conteúdo, se inscreva para receber as notificações de todo o material que eu gero, mas especialmente ativa as notificações para receber a continuidade dessa série e de muitas outras que eu faço. Tem outra em andamento, a convite de um amigo meu que tem um podcast, então eu estou fazendo as duas paralelamente. Eu faço uma lá no estúdio dele, quando eu vou gravar com ele ao vivo, e reposto aqui no canal, e essa eu faço aqui mesmo do meu escritório, para nós darmos continuidade ao grandioso estudo da vida de Abraão, para entendermos melhor o Antigo Testamento, a nação de Israel e os patriarcas. Vamos então, antes das minhas redes sociais, você pode me seguir no Instagram ou no TikTok. Eu vou abastecer, um pouco mais do que eu tenho feito ultimamente. Minha vida está muito corrida com o meu novo emprego e os muitos compromissos no ministério, meus compromissos também com os estudos. Eu estou sempre estudando, dando aula, assistindo aula, e está bastante apertado para gerar conteúdo, mas eu não deixo de abastecer vocês aqui com vídeos no YouTube, mas eu vou começar a abastecer com mais frequência também as redes sociais. Mas se você entrar lá agora, já tem bastante coisa para você poder assistir, com informação bíblica, curiosidades e tantas outras coisas que são postadas ali, tá bom? Agora sim, nós temos o contexto de Abraão e Ló separados, Abraão se estabelece na terra de Canaã, que viria a ser no livro do Êxodo a terra prometida, mas que é onde Abraão se estabelece agora. Ele mora em Canaã, terra dos cananitas, e é a terra que a linguagem dessa região, dos povos da região de Canaã, vai influenciar na formação da linguagem hebraica, que Moisés vai sistematizar quando ele escreve então a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, já nessa língua que sofre influência também dos cananitas. Hoje nós vamos entender um pouco disso, está muito legal o conteúdo de hoje. O contexto aqui também, Ló, ele estabelece as suas tendas e vai morando e estabelecendo tendas até chegar nas proximidades ali de Sodoma e Gomorra, que é uma segunda cidade mais periférica ali, para de fato morar em Sodoma. Esse é o contexto atual. Agora, a história tem algumas nuances muito interessantes para nós conhecermos um pouco mais do patriarca, do seu relacionamento com a família e a sistematização do idioma. O texto vai dizer que, passado um tempo, ali nas proximidades de Sodoma e Gomorra, você vai ter uma batalha terrível de 5 reis contra 4. Esses 5 reis aí são reis, conforme Gênesis 14, são reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela, conhecido como Zoar. E eles vão lutar contra outros 4 reis, encabeçados pelo rei Kedorlaomer. Então, Kedorlaomer de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar.
uma batalha de 4 reis contra 5. Pensa a ferocidade que deve ter tido essa batalha de 4 reis contra 5, 4 exércitos contra 5, 9 reinos e contingentes militares envolvidos, né? E é interessante que o Kedorlaomer, que está encabeçando o avanço militar de 4 reis, ele vence esse primeiro embate. A continuidade do texto vai dizer que ele toma as fazendas, né, os bens, as posses de Sodoma e Gomorra e leva para si. A continuidade vai dizer que ele também acaba tomando Ló, a sua família, seus bens, suas riquezas, e também leva preso com ele, porque Ló estava estabelecido, morando justamente na região onde estava acontecendo essa batalha, nas proximidades da cidade de Sodoma. E olha que coisa interessante, né? Lembrando que Ló só está morando aqui porque ele escolhe estar morando nesse terreno. Então veja, o orgulho dele, a ganância, quando ele teve a oportunidade de escolher um lugar para morar, ele vai no lugar que é belo à vista dos olhos e ele acaba caindo bem no meio de um grandíssimo conflito de 4 reis contra 5. Em consequência, por ele estar instalado na região do grande combate, o rei Kedorlaomer, que vence os reis de Sodoma, Gomorra e os outros que eu citei, que são 5, leva as riquezas de Sodoma e Gomorra para si, leva também a Ló, a sua família, as suas riquezas para si. Aqui as fazendas, né? As posses, os bens. Lembrando que Ló, ele escolhe morar nessa região porque ela é bela à vista dos olhos e ela tem muitos recursos, como água potável, como relva e grama em abundância para ser pastagem para os seus animais, um espaço amplo e produtivo para os seus servos estabelecerem cabanas com as famílias, morarem ali, toda a logística para poder ter o gado e o espaço para deslocamento. É natural que uma terra tão abundante assim e bela aos olhos, cheia de recursos, seria alvo de outros povos, é lógico que seria, tá? E Ló acaba escolhendo estar num lugar que já estava sob a vista de outros povos. Tanto que nesse lugar que Ló escolhe se estabelecer, acontece uma grande guerra de 4 reis contra 5, onde Kedorlaomer, que encabeça o avanço militar dos 4 reis, vence os outros 5, mas ele toma para si as fazendas e as propriedades de Sodoma e Gomorra, mas também toma Ló, sua família, e os seus bens e as suas propriedades. Então olha para onde a escolha de Ló o levou, se não para o olho do furacão. E aí o texto vai dizer que um servo, ele acaba indo falar com Abraão para avisar o que aconteceu com Ló. É engraçado que o texto aqui vai chamar Ló de irmão de Abraão, né? Mas aí é pelos laços, né, que eles estreitaram ali. A gente sabe que ele é sobrinho de Abraão. Mas o texto vai dizer que um servo vai avisar Abraão. Ele sai de onde ele estava, ele consegue escapar e vai informar Abraão de que Ló foi tomado e de que as suas fazendas, os seus pertences, a sua família, os seus servos também foram tomados por Kedorlaomer. E aí veja bem, como eu disse há episódios atrás, porque nós entendemos que Abraão tinha feito um laço com Ló praticamente de pai para filho. Ele se importava com Ló, por isso levou Ló junto consigo na empreitada, quando Deus manda ele sair peregrinando errante para uma terra que ainda seria mostrada. E quando ele dá a possibilidade de Ló escolher a terra mais bonita à vista dos olhos, né? Então aqui é um sentimento de paternidade de Abraão para com Ló. E aqui fica evidente isso, porque o servo vai avisar Abraão que Ló foi capturado, sua família, seus bens, seus pertences. O texto vai dizer que Abraão, imediatamente, ele reúne alguns de seus servos e ele parte numa empreitada para resgatar a Ló. Olha que interessante. Aí se você quiser acompanhar o texto,
Gênesis capítulo 14, verso também 14. Diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, no caso Ló, né, armou os seus criados, nem era um exército, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Esse Dan é uma referência posterior, porque na época a região não se chamava Dan ainda. Dan vai ser o nome de um dos filhos de Jacó, né? Vai ser aí um bisneto de Abraão, né? A região não tinha esse nome ainda porque Dan não existia ainda. Então aqui uma referência posterior, que quando Moisés faz o relato, passou-se já muito tempo, já existiam as tribos de Israel. No momento do ocorrido não existia ainda, mas no momento do relato existia. Tá? E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, também uma referência posterior. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então veja que Abraão ele arma 318 criados nascidos na sua casa, seus servos. Eles eram o quê? Aqueles mesmos pastores de ovelhas que contenderam com os pastores de ovelhas de Ló. E ele sobe até o norte, que é onde é a região depois de Dan, e ele fere a Quedorlaomer e resgata Ló, e resgata os seus bens, a sua fazenda, e persegue ainda Quedorlaomer e seus aliados até Robá, e derrota eles, trazendo inclusive de volta os pertences todos, as fazendas, os povos, os servos de Sodoma e Gomorra. Então olha que coisa, Abraão destemidamente pega os seus criados, pastores de ovelhas, homens que estavam acostumados a proteger ovelhas de outros salteadores, de lobos, de animais que poderiam querer atacar o seu rebanho, mas não eram soldados, não tinham experiência militar, pelo menos o texto não vai dizer. Mas diante dessa investida e desse triunfo na batalha, provavelmente eram homens bem treinados, acostumados com os perigos do deserto. Lembrando que aqui é uma região que é estranha a todo mundo, né? Abraão sai lá de Ur dos Caldeus. Ele está estabelecido em Canaã, ele sai e vai até ali perto de Sodoma, sobe ao norte, onde é a região conhecida posteriormente como Dan, e fere. Veja, Quedorlaomer com 4 reis feriu a 5 reis, Sodoma, Gomorra e os outros 3 lá. Aqui. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá. Esses 5 reis não vencem os 4 liderados por Quedorlaomer. Abraão com os seus servos, pastores de ovelhas, 318 especificamente, fere a Quedorlaomer e os seus aliados, traz de volta Ló, o seu povo, a sua fazenda, as suas mulheres, seus pertences, e também os pertences de Sodoma e Gomorra. A continuidade do texto vai dizer que o rei de Sodoma sai ao encontro de Abraão quando ele está voltando com toda essa comitiva, essa caravana e tudo que ele recuperou. Os bens de Sodoma, os bens de Gomorra, Ló, sua caravana, seu povo, sua comitiva, sua riqueza. O rei de Sodoma sai ao encontro. E aí ele ainda fala, olha, só me entrega as almas, né? Só me entrega as pessoas, né, os habitantes da cidade, e pode ficar com os bens, os pertences, o gado, o ouro, uma espécie de gratidão, né? Aí é muito interessante que Abraão ele vai dizer assim, não, pode ficar com tudo, para que você não diga que você enriqueceu a Abraão. Aí aqui a gente pode fazer uma aplicação, é um entendimento que eu tenho em 2 sentidos. Abraão teve uma experiência há pouquíssimo tempo de descer para o Egito. Aí ele se precipita, né, quando ele pede para Sara ocultar a informação de que era esposa e apenas divulgar a informação de que ela era irmã. E aí Faraó se deita com ela, vem pragas ali sobre o Egito. Faraó então censura Abraão por essa atitude, né? Devolve Sara, sua esposa, e lhe dá muitos bens e riqueza, e servos, e gado.
Isso enriqueceu mais Abraão do que ele já era. Ele sobe muito mais rico de volta ali para Betel, onde ele tinha erigido um altar antes de descer para o Egito. Provavelmente Abraão tem em mente essa experiência e fala, não vou fazer isso de novo. Porque da outra vez que eu aceitei bens e riquezas, eu tive a experiência de um grande contingente das minhas riquezas fazer eu ter problema com os pastores de ovelhas de Ló. E a gente teve que se separar. Então provavelmente, Abraão já tem essa experiência. Ele fala, olha, eu não vou aceitar a riqueza de mais ninguém para eu não ter problemas com o contingente, com os meus familiares e tal. E ele tem uma segunda razão em mente, que é, olha, Deus está fazendo um processo na minha vida. Né? Não tem como a gente saber se estava muito claro para Abraão aqui que o fato de ele estar em Canaã já era a terra para onde Deus mostraria, porque ela viria a ser no futuro a terra prometida, como a gente sabe por causa de Êxodo. Mas ele estava aguardando a promessa do filho, de ter um filho, ser uma grande nação, povoar a terra. Então, provavelmente Abraão estava ainda, e os textos em seguida, nos próximos episódios, vão mostrar que ele ainda aguardava essa promessa, mesmo já morando em Canaã. Então ele ainda está naquela de, olha, Deus diz que vai fazer, eu vou aguardar ele fazer, não vou enriquecer por mais ninguém, porque já deu problema lá com a questão do Egito, os servos, a riqueza, eu tive problema com Ló, e também eu estou aguardando Deus fazer, então não vou dar o direito de ninguém dizer, olha, fui eu que enriqueci Abraão. Ele queria receber isso da parte de Deus. E isso é muito digno da parte de Abraão, porque nós vamos ver o que vai acontecer na sequência, tá? Então Abraão, ele contraria o rei de Sodoma e Gomorra e fala, não, pode ficar com tudo. Fica com as pessoas, mas fica com a riqueza também. Eu vou me ater ao que eu já tenho, porque na verdade o que importava para Abraão era resgatar o seu parente Ló, que é o que ele faz. Agora você imagina Ló, o que é que se passava pela mente dele, né, tendo escolhido um lugar melhor para ficar, deixando o seu tio, que ele tinha como um pai, pelo que a gente já falou, num lugar mais difícil de viver. E aí a região que ele escolhe para se estabelecer é atacada, ele é levado preso, e esse seu tio, né, Abraão vai lá e o resgata e traz de volta com todas as coisas. Então veja que interessante. Talvez aqui Abraão tivesse um sentimento de eles voltarem a conviver juntos, né? Aí só podemos pressupor. Talvez tivesse uma esperança em Abraão. Só que você vai ver que Ló vai se estabelecer ainda em Sodoma, mas esse resgate de Abraão, devolvendo Ló os seus pertences, os seus bens, e ele morando em Sodoma, vai abençoar Ló morando em Sodoma. A gente vai ver depois em momento oportuno, quando estivermos estudando o capítulo específico, Ló ele vai alcançar um outro status em Sodoma. A gente vai estudar e entender direitinho, que isso também é muito legal. Agora, essa vitória militar sensacional, incrível de Abraão, vamos lembrar, a batalha por causa daquele território onde Ló estava estabelecido, nas planícies ali entre Sodoma e Gomorra, né, que ali é chamado também de o Mar de Sal, que a gente conhece como Mar Morto, né, que vai se intensificar depois, né? Aqui também é um relato posterior, porque ele vai ganhar esse nome de Mar de Sal, é o Mar Morto, que é pela grande presença de enxofre naquela região ali, que hoje é a Cisjordânia, por causa do que vai acontecer depois na punição de Sodoma. Então aqui também é um relato posterior. Nesse período aqui, dessa guerra de Abraão e de Ló, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ali era água potável. Uma das razões, né, as planícies com água potável, muita grama e tal, uma das razões que faz Ló querer morar ali. Depois vai virar uma terra desolada, um mar de sal, presença de enxofre, essa coisa toda, por causa da punição de Sodoma e Gomorra, mas isso é depois. Tá? Agora olha que personagem interessante vai entrar na história. Vamos voltar aqui na leitura de Gênesis capítulo 14, o verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Algumas Bíblias vão trazer sacerdote de El Elyon. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui nós temos
algumas coisas interessantes. Lá na Epístola aos Hebreus, Jesus vai ser chamado de sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Porque nessa região aqui, conforme você vai ver aí, a cidade de Salém, ou Shalem, que quer dizer paz, ela estava ali próxima de Canaã, porque depois no futuro tudo isso aí viria a ser Israel, né? Salém futuramente viria a ser Jerusalém, né? Jerusalém. Então, Salém futuramente seria Jerusalém. É interessante, né? Da mesma forma que Babel futuramente virou a ser a Babilônia, Salém futuramente virou a ser Jerusalém. Essa região já tinha um sumo sacerdote, chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, que posteriormente entendemos que é o Deus de Israel, o Deus que estava conduzindo Abraão até aquele lugar. Mas nesse momento, a terra aqui é terra cananita. A língua que Melquisedeque fala, e Melquisedeque quer dizer rei de justiça, rei da justiça, rei justo ou rei de justiça, Malquitzadok, ele era um homem justo que já servia a esse Deus. E é muito interessante quando ele vai encontrar Abraão com pão e com vinho. E aí você tem claramente uma simbologia do que no futuro viria a ser a Páscoa e mais no futuro ainda a Santa Ceia com Jesus Cristo. Mas a pergunta é, quem consagrou Melquisedeque a rei e sacerdote daquela cidade? Aquela cidade foi fundada por quem? Isso é interessante porque vai fazer essa simbologia, essa tipificação de Jesus Cristo, que no princípio das coisas ele já estava, ele já era, já tinha estabelecido. Então por isso Jesus Cristo é chamado de sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, porque ele é aquele que existia antes mesmo da fundação das coisas. Claro que Melquisedeque aqui, se nós cremos que era uma personagem real, um homem comum, e não divino como Cristo, mas um homem comum, ele teve pai, teve mãe, alguém fundou a cidade, deu o nome de Salém, alguém o consagrou. Se não foi um outro alto sacerdote, o povo por aclamação talvez, são as possibilidades dentro da cultura do Oriente Médio. O fato é que quando Abraão passa pela região ali de Salém, Melquisedeque vai ao encontro dele e ele o abençoa, ele vai com um pão, e o pão é muito significativo. Por quê? Porque o pão, você não tem uma condição de terreno árido, o calor do deserto, né? Para você ter o pão, você precisava de uma programação contando com as chuvas, mas muita fé no Deus que enviava as chuvas, que abria os céus e enviava água para poder você ter ali o plantio, o cultivo e a colheita. Então o pão era um grande símbolo de fé e provisão. Reconhecimento de que você depende daquilo ou daquele que está nos céus para receber a sua provisão. E também o vinho, que é o fruto da vide, que aí é uma fruta que necessita de abundância de água, porque dela é feito o vinho, e o vinho era usado para cerimônias religiosas, para alegria, para banquetes, mas também o bagaço ali da uva, depois de extraído a sua essência para fazer o vinho, o bagaço era também usado para fazer pastas, para fazer bolos. Então, tudo era uma demonstração simbólica da dependência da divindade que te serve de provisão no deserto. O contexto de pão no deserto, e pão ali, o lehen pode ser pão, pode ser semente, pode ser grão. Você vai ter, por exemplo, Eclesiastes, né? Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. É claro que você não lança o pão já pronto, você lança a semente. Como é que funcionava isso? A terra seca ali, rachada, você tinha que preparar ela e você tinha que ir cavando. E ao primeiro indício de nuvens, indicando que choveria em breve, você lançava as sementes nesses pequenos buracos que você cavou na terra e cobria para que quando chovesse a terra estava preparada. E então, o que você plantou ali de semente ia brotar, ia florescer, você cultivava ali para no período determinado você colher. Esse era um costume do Oriente Médio, dos povos habitantes do deserto, para poder trabalhar com a questão da chuva, né?
Então, o sinônimo de grão de semente é pão, porque é o produto posterior a você colher ali o trigo, né, a cevada, para fazer o pão. Então, o produto final já era um sinônimo do produto ainda antes de gerar. Né? Então, a semente, o grão e o pão são todos sinônimos, tudo é lechem em hebraico. Mas isso é uma grande demonstração de confiança na divindade que governa os céus. Por isso, Melquisedeque, ele vai dizer, né, servo do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Por quê? Porque essa expressiva vitória militar de Abraão contra um rei com mais 3 aliados que já tinha vencido 5 reis, só podia ser ato de uma divindade maior do que o que era conhecido. E aí na língua cananita, o deus El, que até você vai encontrar no YouTube vários vídeos dizendo que El é o verdadeiro Deus de Israel, ou é um Deus maior que o Deus de Israel, Jeová. A verdade é que El é a maneira como que os cananitas conheciam uma divindade superior. El, na sua etimologia pura e simples, El é alto, do alto. Tanto que você tem Enuma Elish, que é quando no alto. Esse El de Elish, né, e o Ish ali nas línguas primárias pode ser homem ou humano ou terreno. O El é dos altos, é aquilo que é alto, né? E aí se entendia que as divindades, os deuses, habitavam nas alturas, nos céus especificamente. Por isso esse contexto até hoje que nós herdamos de acreditar que Deus está no céu, nos altos, o que é incorreto, segundo a própria Bíblia. Deus está na sua glória no plano espiritual. Porque se você está, que nem nós estamos no Brasil, para quem assiste do Brasil, se você subir em linha reta e ultrapassar o céu, você chega no espaço, mas a Terra é redonda. E quem está do outro lado do planeta? Ele vai subir, você tem um planeta aqui, quem está aqui sobe. Quem está aqui faz o quê? Desce para o céu? Ou ele desce e sobe para o mesmo céu aqui? Não faz sentido. Então, essa era uma cultura que os povos tinham de que as divindades estavam no céu, de onde vinha a chuva. Por isso, El é alto. E aí você tem El Elyon. Aí o Elyon é o plural de El, alto dos altos. Né? O hebraico você tem On como plural, como também tem o In e como tem o Ot. São os plurais que você tem na língua hebraica. Então olha que interessante, nós aprendemos as origens das palavras. Você vai ter El, que é alto, Elyon, que é altos, e aí você tem uma derivada que é Elohim, que é o alto, tem o El aqui no começo, aí Elohim, que aí seriam divindades altas, que aí fica como deuses, também é plural. Ah, então Deus Elohim é deuses, é plural? Sim, porque no hebraico o plural na maioria das vezes tem o propósito de ser qualitativo e não quantitativo. Então dizer que Deus é deuses quer dizer que ele vale por várias divindades. É um qualitativo. Então você tem aqui, o que Melquisedeque está dizendo? Bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. El Elyon é mais alto do que os altos. Por isso, em português, é muito interessante traduzir como o Altíssimo. Quer dizer que tem os altos, ele está mais alto que os altos. Então ele não é alto, ele é altíssimo. Por isso que ficou El Elyon, Deus Altíssimo. Qual que é o entendimento de Melquisedeque? Tem as divindades que nós conhecemos, mas essa que está conduzindo Abraão é mais alta que essa que nós conhecemos. É um Deus acima. E ele vai dizer, bendito seja também esse Deus Altíssimo, mais alto do que o que a gente conhece, do que os altos, que entregou os seus inimigos na mão de Abraão. Então Melquisedeque abençoa Abraão, que é guiado por algo tão alto quanto eles conhecem, e abençoa também esse Deus mais alto do que o que eles conhecem, capaz de entregar na mão do seu servo vários inimigos, coisa que nem os 5 reis tinham conseguido, de Sodoma, Gomorra, de Belá, dos lugares que eu falei, que são 5 lá, né? Então olha o reconhecimento e como é significativo. E aí Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Aí você tem uma prefiguração da ceia, porque não é ceia ainda, isso vai estar lá na Páscoa, no Êxodo capítulo 12, muito depois. Mas aqui já é um primeiro gesto de você ofertar para a pessoa como bênção fruto
da provisão no meio do deserto por ter confiado na divindade, aquela que está no alto e que envia a chuva, que é o caso da uva, que em um terreno seco, árido, muito calor, ela é abundante em líquido, né? E ela brota e ela concede o vinho, ela concede ali através do seu bagaço ali para você fazer pasta, para você fazer bolo, mas também o pão, que você depende da chuva para que ele cresça, possa ser cultivado, colhido e então ser o seu alimento. Então é muito significativo o que Melquisedeque está fazendo com Abraão. E aí, sobre a origem das palavras, só para não passar batido, a cidade de Salem ou Shalem, a gente tem que lembrar que a língua hebraica não trabalha com vogais, especialmente a hebraica do período bíblico, né? A mais atual tem os pontinhos ali que trazem fonéticas de vogais, mas ela é só consoantes. Então, da palavra Salem ou Shalem, que é o correto, o radical da palavra é o SHLM. Se você colocar o A e o E, você tem Shalem, que é paz, assim como Shalom, S-H-A-L-O-M. Como você vai ter, por exemplo, Salomão, que é Shlomo, aquele que estabelece a paz, S-H-L-O-M-O. Então você tem a palavra se formando aí. Salem ou Shalem, Shalom, Shlomo. Então você tem paz e você tem o que estabelece a paz. A língua hebraica, depois de formatada, sistematizada por Moisés, pega também essa palavra da língua cananita, Salem ou Shalem. Assim como ele pega El, pega Elion, pega Shaddai, El Shaddai, é o alto que tem todo o poder. Você tem vários outros El. Os próprios nomes depois dos anjos do Senhor são identificados com o final do El, que é o mesmo Deus El, Gabriel, Michael. Você tem Gabriel, né, e Michael, que também são os servos do alto, daquele que está no alto. Então esse El é muito importante para o contexto de como Deus passaria a ser conhecido entre os povos, já no período da nação de Israel. E aí você vai encontrar muito material falando, não, o Deus El dos cananitas é um Deus superior ao Deus Jeová de Israel. Na verdade não é. Tá? Essa interpretação ela é feita de que há um entendimento de um Deus que ainda não tinha se apresentado. Lembra que Abraão não sabia seu nome, sua forma, não tinha como esculpir terafins desse Deus. E aí então ele tem esse contato com Melquisedeque, e Melquisedeque já tem um entendimento de quem seria essa divindade e reconhece na vida de Abraão através da obra que ele faz. Então esse texto é muito importante para nós entendermos o contexto do sacerdócio, que Melquisedeque aqui abençoa Abraão, e essa bênção em Abraão, você vai ver que em seguida no capítulo 15, Deus conversa novamente com Abraão e ali renova as promessas, agora debaixo de uma bênção sacerdotal. Olha que interessante. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Veja que Abraão também reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, reconhece a bênção recebida, ele entende que Melquisedeque sabia de quem se tratava o Deus que estava conduzindo Abraão até aquele momento, e reconhecendo esse sacerdócio, Abraão dá a 10ª de tudo que tinha para retribuir essa bênção. Era um reconhecimento, era honra, generosidade para com esse sacerdote. Então, uma lição que a gente tem com Abraão e Melquisedeque. O dízimo é também um reconhecimento de generosidade e honra para com o ministério sacerdotal. Olha que interessante, que profundo isso. Não tinha aqui a lei do dízimo instituída ainda. Abraão ele dá o dízimo antes da lei da instituição do dízimo. Isso é muito interessante, como as coisas começaram a ir se formando no Oriente Médio, aqui no Antigo Oriente Próximo, nos povos da Mesopotâmia. E aqui então, a terra de Canaã depois viria a ser Israel, e Salém de Melquisedeque viria a ser depois Jerusalém. Olha que bacana, quanta coisa nós aprendemos hoje aqui, né? Sobre Melquisedeque, sobre a origem das palavras, sobre Deus, né? Ser o El Elyon, o mais alto do que os altos, sobre o pão e o vinho no deserto, né? O pão e a uva, sobre a importância do dízimo e sobre como a bênção do Senhor fez com que Abraão ganhasse uma batalha terrível e totalmente impensada, extremamente inusitada. Abraão, com 318 servos, fez o que 5 reis não conseguiram e resgatou a Ló, trouxe ele de volta, devolveu suas coisas
e Ló voltou a se estabelecer em Sodoma. Né? E a gente vai ver depois lá na frente que isso abençoou Ló e ele conseguiu um certo status na cidade, mas isso é mais para frente. Ok, pessoal? Lembrando aqui então as minhas redes sociais, meu Instagram e meu TikTok. E também, se você não fez ainda, eu vou te lembrar, clica no curtir se você gostou desse vídeo, se você entende que aprendeu alguma coisa legal aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações para continuar acompanhando essa série, que ainda tem muita coisa para a gente aprender, bem legal. E que você também possa participar dos outros conteúdos que eu gero. Tem uma segunda série que está em andamento paralela a essa, eu estou fazendo em parceria com o podcast de um amigo meu, para você não ficar de fora e não perder nada, ok? Espero ver você aqui no próximo episódio, então. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.